Então, agora vamos resolver alguns exercícios que envolvem o princípio de Arquimedes. Eles estão na página 54 do livro 5. Esse é uma aula de física para o segundo ano do ensino médio e eu sou a professora Maria Regina. Então, vamos lá, pessoal. O exercício 2, né, nós já fizemos o 1 como exemplo, né? Então, a gente vai começar agora no 2, que está na página 54, diz o seguinte: uma esfera tem massa igual a 70 quilogramas e volume de 5 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Ao ser colocada em um pote com água, ela afunda, ficando completamente submersa no líquido. Sabendo que a densidade da água é 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos, determine o empuxo que atua sobre a esfera. Então, a gente só precisa lembrar que o empuxo, para calcularmos, devemos multiplicar a densidade do fluido, o volume de fluido que foi deslocado e a aceleração da gravidade. A esfera tem uma massa de 70 quilogramas, isso a gente não vai precisar aqui, né, para o cálculo do empuxo. O volume dela a gente vai precisar. Por quê? Porque ela foi totalmente submersa. Então, exatamente o volume da esfera é o volume de líquido que foi deslocado quando ela foi submersa. Tá bom? Então, esse volume da esfera a gente vai utilizar na nossa fórmula, porque corresponde ao volume de fluido deslocado. A gente vai utilizar a informação da densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, e também a aceleração da gravidade. Ele não informou no exercício, mas a gente lembra que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, multiplicando essas três coisas, a gente chega no valor do empuxo. Então, a força de 500 newtons é o empuxo que atuou sobre a esfera quando ela foi submersa na água. Agora, o próximo exercício tem lá uma figura de uma bolinha que está presa com uma corda, né? Então, diz que esse balãozinho tem 50 metros cúbicos e ele está completamente cheio com hidrogênio. E ele é preso por um cabo que o mantém em equilíbrio estático. Sabendo que a densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico e que o peso do balão é de 200 newtons, determine. Então, primeira coisa, ele vai pedir para a gente determinar o empuxo do ar sobre o balão e depois ele quer saber a tração sobre o cabo que prende o balão. Bom, esse exercício é para lembrar a gente que fluido não é apenas líquido, né? Então, nesse caso, a gente vai estar calculando o empuxo que o próprio ar está exercendo em um balão. Então, esse balão ele está preso por um cabo, esse cabo está segurando o balão, fazendo força para baixo, o peso do balão também faz força para baixo, e o empuxo é a força para cima que o ar está fazendo, né? Então, empuxo é sempre para cima. Não importa se o objeto está no ar, na água, sempre é uma força vertical e para cima, ok? Bom, para calcular esse empuxo, a gente vai precisar usar a fórmula, né, que a gente já deduziu, que é a densidade do fluido, o volume que foi deslocado e a gravidade. Densidade no fluido é 1,2 kg por metro cúbico, que é a densidade do ar. O volume é o volume do balão. Então, o balão está totalmente imerso no ar, então esse volume é que ele deslocou de ar. Então, vai ser 50 metros cúbicos e a gravidade podemos usar 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo ali a continha, nós vamos chegar em 600 newtons, que é o empuxo atuando sobre esse balão. E para descobrir a tração, né? Como que a gente vai fazer? Então, olha só, o empuxo está equilibrando o peso e a tração. Tanto o peso quanto a tração são forças segurando, puxando o balão para baixo. O empuxo precisa equilibrar essas duas forças para que tudo fique equilibrado. Então, a gente vai dizer que esse valor de 600 newtons que a gente acabou de calcular, ele é igual o peso
que já foi informado, né, que é 200 newtons, mais a tração. Aí, isolando a tração, descobrimos que o valor dela é de 400 newtons. Agora, o exercício 4. Então, é assim, um bloco de madeira com formato cúbico, tem aresta de 20 centímetros e densidade de 0,2 gramas por centímetro cúbico. Ao colocá-lo na água, o bloco se equilibra e fica com parte de seu volume imerso no líquido. Determine a altura do cubo que se encontra fora da água. Então, olha só, agora a gente está num caso que o objeto não fica totalmente dentro do líquido, né? No caso, o líquido é a água, então esse objeto vai ficar um pouquinho para fora. E aí a gente vai precisar descobrir quanto, né, qual é a altura do cubo que fica para fora da água. Então, vamos primeiro organizar as informações. Ele falou para a gente a aresta do cubo, 20 centímetros, falou também a densidade, 0,2 grama por centímetro cúbico, e aí a gente precisa lembrar que o volume de um cubo é a área da base vezes a altura, né? Então, a gente vai precisar dessa informação para poder calcular depois o volume do cubo. E outra coisa importante, que numa situação de equilíbrio, as forças vão estar equilibradas, as duas forças atuando nesse cubo é o empuxo e o empuxo para cima, o peso para baixo, ambos precisam ter o mesmo valor para que sejam equilibrados, ok? Então, vamos lá. Se os dois são iguais, a gente pode dizer que a densidade do fluido vezes o volume submerso, que é só aquela quantidade de volume que foi deslocada do líquido. Então, como o cubo não está totalmente dentro do líquido, a gente não vai poder dizer que o volume do cubo é o volume de líquido deslocado, porque é só uma parte do cubo que está deslocando o líquido. Então, vamos lá. Densidade do fluido, volume submerso, vezes gravidade. Isso é o empuxo, que é igual ao peso. E o peso é o quê? A massa do cubo vezes a aceleração da gravidade. Como tem a aceleração da gravidade dos dois lados, a gente já pode cancelar. Aí vai ficar, então, densidade do fluido vezes volume submerso, igual densidade do cubo vezes volume do cubo. Aí a gente precisa lembrar, então, da fórmula de volume, né? Como que calcula o volume do cubo? A área vezes a altura. Então, a área a gente vai ter igual nos dois casos, né? Tanto no volume submerso como no volume do cubo, a área é a área de um dos lados. Então, essa área é igual. E o volume submerso vai ser multiplicado pela altura, que é a altura do cubo que está dentro da água. Então, a altura submersa do cubo. E o volume total do cubo vai ser a área vezes a altura total, que é aquela aresta de 20 centímetros que a gente já viu. Aí, vamos lá, então. Densidade do fluido, 1 grama por centímetro cúbico. Como a gente está usando as unidades em centímetros, né? A gente pode utilizar a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico. Repare que ele não dá essa informação, tá? Ele espera que a pessoa lembre, né, que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. O certo seria ele informar, né? Mas no caso o exercício aqui tá imaginando que você já vai consultar algum lugar e vai saber que a densidade da água tem o valor de 1 grama por centímetro cúbico. Então ele vai lá colocar 1, as duas áreas foram canceladas, porque elas têm o mesmo valor. A altura submersa a gente não sabe. A densidade do cubo, ele já disse o valor, né, de 0,2. E o lado, né, a aresta, que é a altura do cubo, é 20. Portanto, a altura submersa é 4 centímetros. Só que ele não perguntou qual era a altura do cubo dentro da água, né? Essa que a gente acha de 4 centímetros é a parte do cubo dentro da água. Para saber o que ele perguntou, a gente vai fazer o tamanho total da aresta menos essa parte que está dentro da água. Aí a altura que está fora é de 16 centímetros. Bom, agora
o exercício 5. Diz assim: um garoto deseja determinar a densidade de um cubo. Para isso, ele o coloca dentro de um recipiente com água e, após atingir o equilíbrio estático, percebe que o objeto permanece com 1/8 do volume imerso. Sabendo que a densidade da água é 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos, qual a densidade do cubo? Então vamos lá, de novo, a gente tem uma situação que a gente coloca o objeto na água e ele não fica totalmente dentro da água. Na verdade, ele fica só um pedacinho dentro da água, é só 1/8 do volume do objeto que está imerso, ok? E a informação que ele dá é essa e a densidade da água, no caso, 1000 quilogramas por metro cúbico, tá bom? Então vamos lá. A gente de novo vai precisar lembrar que o volume do cubo é a área da base vezes a altura e que quando o objeto está equilibrado, o empuxo corresponde ao valor do peso. Então, é um exercício parecido com o anterior, para reforçar, né, essa ideia, né? Então, a gente vai fazer a mesma lógica. O peso e o empuxo têm o mesmo valor, então, densidade do fluido vezes volume submerso vezes gravidade vai ser igual massa do objeto vezes gravidade. Podemos cancelar a gravidade dos dois lados, sobra ali a densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado, que corresponde àquela parte do cubo que está dentro da água. E do outro lado, né, para calcular agora a massa do cubo, a gente vai utilizar densidade vezes volume do cubo. É uma outra maneira, a gente não tem o valor da massa, então a gente pode calcular a massa como densidade vezes volume. Bom, o volume submerso a gente sabe que é 1/8 do volume do cubo. Então, no lugar do VS, a gente vai escrever isso. Aí a gente vai ter volume do cubo dos dois lados, pode cancelar. Aí a gente vai sobrar, então, do lado esquerdo, a densidade do fluido vezes 1/8, que é igual à densidade do cubo vezes 1, né? A densidade do fluido a gente já sabe, né? Ele falou para a gente que é 1000 quilogramas por metro cúbico. Aí a gente, com isso, né, vai ficar sobrando só a densidade do cubo. E aí a gente, fazendo o cálculo, descobre que é 125 quilogramas por metros cúbicos. Agora, o exercício 6, né? O último exercício dessa página. A gente tem ali um recipiente, tem uma bolinha que está dentro da água e ela está presa por uma mola. Então, vamos ler aqui o enunciado. Uma esfera de 50 gramas e volume de 1000 centímetros cúbicos é colocada dentro de um recipiente com água e presa a uma mola não deformada e a um cabo ideal, figura 1. O cabo é cortado e a mola de constante elástica igual a 40 newtons por metros sofre uma deformação X em seu comprimento e mantém a esfera imersa na água, né, figura 2. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, determine a deformação da mola e informa o valor da gravidade para a gente. Então, vamos lá. Inicialmente, na figura 1, a bolinha está presa, ela está presa com um fio, né, um cabo, e a mola ao mesmo tempo. Aí o cabo não deixa a mola, então, deformar e mantém a bolinha parada lá no fundo. A hora que o cabo é cortado, a bolinha começa, né, a flutuar, começa a subir e vai esticando a mola, até que então fica paradinha ali numa posição equilibrada, tá bom? Bom, então a gente pode, quando tem esse tipo de situação, é sempre importante a gente lembrar quais são as forças que estão atuando ali. Então, para todo exercício de equilíbrio, é importante a gente saber quais são as forças que estão atuando no corpo para mantê-lo equilibrado, né? No caso dessa bolinha, a gente vai ter o peso da bolinha puxando a bolinha para baixo.
e a força elástica da mola também puxando a bolinha para baixo. E a bolinha está sendo empurrada para cima pelo empuxo. Então, o empuxo, no caso da situação de equilíbrio, ele precisa compensar o peso que está puxando a bolinha para baixo e a força elástica da mola que também está puxando ela para baixo, tá bom? Então, essa é a primeira ideia que a pessoa precisa ter bem clara quando vai fazer o exercício, que o equilíbrio é dado pelo empuxo, compensando o peso e a força elástica. Depois, vamos organizar as informações aqui. Temos a massa da bolinha, 50 gramas, que em quilogramas fica 50 vezes 10 a menos 3 quilogramas. O volume, 1.000 centímetros cúbicos, que passando para metros cúbicos vai ser 1.000 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. E a constante elástica da mola, 40 newtons por metro. Pessoal, eu sei que muita gente deve estar com dúvida nas transformações de unidades. Então, a gente vai fazer um parênteses aqui só para poder lembrar como que faz essas transformações aqui. Olha só, vamos primeiro para 1 quilograma. 1 quilograma são 1.000 gramas, né? Quilo quer dizer 1.000, então 1 quilograma é a mesma coisa que dizer 1.000 gramas. Se isso é verdade, então a gente pode dizer que 1 grama é 1 milésimo de quilograma. 1 milésimo é a mesma coisa que dizer 10 a menos 3. Então, milésimo é 10 a menos 3 quilograma, certo? Então, 1 grama corresponde a isso. Quando você precisa passar grama para quilograma, é só você lembrar que a grama é 1 milésimo do quilograma. Agora, vamos lá para os centímetros cúbicos. Primeiro, vamos lembrar que 1 centímetro quer dizer 1 centésimo de metro. Bom, 1 centésimo é a mesma coisa que 10 a menos 2 metro. Mas, e o centímetro cúbico? Então, vamos lá. 1 centímetro cúbico, a gente vai colocar lá entre parênteses, né? Elevar ao cubo. Se 1 centímetro é 10 a menos 2 metro, dentro do parênteses a gente coloca lá 10 a menos 2 metro. E eleva tudo isso ao cubo. Quando a gente faz isso, a gente vai ter 10 a menos 2 elevado ao cubo e o metro elevado ao cubo. O 10 a menos 2 elevado ao cubo é 10 a menos 6. Portanto, todas as vezes que a gente precisar transformar centímetros cúbicos para metros cúbicos, a gente vai lembrar que o centímetro cúbico equivale a 1 milionésimo do metro cúbico. Então, voltando para o exercício, como que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. O empuxo é equilibrado pelo peso e pela força elástica, certo? Então, vamos lá. Empuxo, o que que é? Densidade do fluido, volume submerso, vezes gravidade. Aí temos o peso, que é massa vezes gravidade, e a força elástica, que é K vezes X. Então, organizamos tudo lá direitinho. Vamos começando a colocar os valores agora. Então, é 1.000 vezes 1.000 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10. O primeiro 1.000 é a densidade da água, 1.000 quilogramas por metros cúbicos. 1.000 vezes 10 a menos 6 já é o volume da bolinha, né? E o 10 é a gravidade. Aí depois, do outro lado, massa vezes gravidade, 50 vezes 10 a menos 3 vezes 10. E o K é o 40 vezes o X. O X é justamente o que ele quer que a gente descubra, qual é a deformação da mola, certo? Então, a gente só vai precisar isolar o valor do X aqui nesse cálculo e chega lá na resposta de 23,75 centímetros.